Bom dia, gente. Tudo bem? Olha, hoje eu vou mostrar para vocês 7 pares de plantas. Na verdade, são 14 plantas, então, né? Sempre em pares, por isso são 7 pares aí, né? De duas em duas, para vocês conhecerem hoje plantinhas que servem para corredores, tá? Não só para corredores, mas se você tem aquele lugar na sua casa entre o muro e a sua casa, por exemplo, né? E não sabe que planta colocar aí, então eu recebi essa pergunta e resolvi fazer esse vídeo. E as possibilidades são muitas, tá? Então eu vou mostrar 7 aqui nesse vídeo. Estou começando por essa daqui, que eu plantei a sementinha dela, né? Na verdade é um manjericão roxo. A depender aí da quantidade de luz e até mesmo, né, da fertilidade do solo em que ele está, aí é a coloração dessa planta. Mas de qualquer maneira tá muito perfumada aqui, por isso que eu comecei com esse. Percebam aqui, olha, que os bichinhos, grilos, né, comem bastante a folhinha dessa planta, justamente porque é uma planta comestível, né, é uma planta também utilizada na medicina popular, e como chás e até mesmo como tempero. Eu gosto muito dela aqui, né? Depois ela produz sementinhas que você pode fazer o replantio. Galhos dela também pega com muita facilidade se você plantar, né, num solo e manter úmido. Aqui a gente tem ela aqui bem verdinha, né? E inclusive já tá com essas florzinhas rosa aqui, bem delicadinha para produzir semente. Tá aqui super perfumada, gente. E ela tá assim porque eu fiz replantio dela. Ela tava plantada num vaso e eu plantei aqui nesse cantinho agora. Mas choveu, então ela ficou bem limpinha aqui. O ar tá bem puro e perfumado com ela. Ó, nesse cantinho tem ela aqui numa versão mais roxinha. Tá se desenvolvendo ainda. Já aqui eu tenho uma primavera. Eu fiquei na dúvida se eu colocava essa planta no vídeo ou não, porque na verdade essa daqui ela até serve para um corredor, mas tem que ser um corredor onde pelo menos um lado receba sol direto, sol pleno. Por exemplo, aqui, olha, né, no muro, então é um local onde ela pode se escorar e receber todo o sol que vem aqui. Hoje não está ensolarado, mas é o sol da manhã. No caso, que essa daqui recebe aqui, né? Então, assim, quanto mais sol para a primavera, melhor. Então, assim, tem que ser um corredor super ensolarado, tá, gente? Não serve para qualquer corredor, não. E como eu prometi pares de planta, né, a segunda opção é essa daqui. Porque mesmo agora que ela foi podada e tá sem nenhuma flor, mas a folhagem dela é sempre bonita, né? Então é uma primavera também. Olha os brotinhos dela aqui aparecendo, onde foi podado. Ela é uma planta muito linda, né, mesmo quando tá sem flores. E aqui a nossa terceira opção de planta, gente, olha, é um bambu da sorte, né? Que na verdade é uma aglaonema. Olha que linda essa folhagem, né? Muito linda. E essa daqui não é a mais comum é a verdinha que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, gente, tem essa daqui, né, que geralmente a gente tem ela bem pequenininha num vasinho, né, bem contidinha, a gente cultiva dentro de casa. E inclusive, né, uma das vantagens de cultivar essa planta é porque ela é muito flexível, muito fácil de cultivar. É uma planta que pode ser cultivada dentro de casa, mas também pode ser cultivada muito bem num corredor, onde ela receba sol apenas alguns minutos ou 1 hora por dia, pouquinho sol. Ela não se importa, ela se adapta e fica linda, tá? Tanto plantada no chão quanto num vaso, seja pequeno, médio ou grande. Aí ela vai se desenvolver de acordo com o tamanho do vaso também. Já a nossa próxima planta aqui é o Caladium. É uma pena que eu não tenho ele na versão grande, né, de folhas grandes, assim, branca e verde. A versão grande, o tom de branco dela é indecente, ela é super branca, uma planta assim de folhagem muito exótica, muito linda mesmo, tá? Quem gosta muito, geralmente as pessoas gostam muito desse mini caladium pequenininho, assim, né? Como esse daqui que tá nessa xícara aqui e que tá aqui também nessa bacia aqui que eu tô cuidando, porque ela vai encher essa bacia não fica aparente quando ela tá totalmente cheia. Talvez você pense que tá cheia, mas ainda não tá tão cheia, tá? E essa versão grande dela não fecha tanto, né? Olha aqui os bulbos, né? Ela dá esses bulbos e não fecha tanto, porém a folhagem é bem grande e muito linda, muito exótica, tá?
Quem gosta do pequeno geralmente ama o grande também. Eu não sei dizer para vocês qual dos dois é mais lindo. Esse daqui, as folhas são pequenas, delicadinhas, nesse formatinho de coração. E são mais densas, né? São a quantidade maior. Mas o outro, a folha é bem maior, a quantidade de folhagem é menor. Porém, as folhas são muito marcantes porque elas são grandes, bem grandes e muito brancas. Também vai depender da quantidade de luz que a folhagem recebe, né? Para ela ficar com um tom mais branco, mais evidente ou mais verde. Mas no caso dessa daqui, o tom de branco e de verde aqui tá bem equilibrado, né? Num contraste bem bonito também com a xícara vermelha, bem decorativa. E sim, gente, pode ser cultivado num corredor, tá? Desde que receba pelo menos algumas horas de sol, que seja bem iluminado, sim, o mini caladium pode ser cultivado no corredor. Só não é uma planta de sombra, então corredor iluminado, corredor sombreado, corredor dentro de casa, né? Entre duas fileiras de quarto, não serve para planta nenhuma, na verdade, tá? É muito escuro. Tem que ter aí uma janela próxima, então não vai caber tantas plantas, né? O corredor que eu estou citando nesse vídeo é um corredor externo, tá? Ou então um corredor que tem uma parede de vidro, tá? O corredor aqui da minha casa, por exemplo, é o corredor entre a parede da casa e o muro. Então, bem iluminado e recebe até sol, né? Ao meio-dia, mais ou menos, recebe sol por quase uma hora, mais ou menos. E a nossa quinta planta aqui, nosso quinto par de plantas é a Oxalis, né? No caso dessa daqui, é uma Oxalis, né, triangulares, e que a gente chama de avenca roxa e que tem essa folhagem maravilhosa, né? Tem esses botõezinhos amarelos aqui porque ela dá uma florzinha amarela também, né? Ela fica assim toda dançante, igual uma avenca comum mesmo, né? E daí ela ser chamada popularmente de avenca. E o par dessa Oxalis está aqui e não é chamado de avenca, é chamado de trevinho roxo. Dá essas florzinhas delicadas, no caso aqui rosa, né? E essa folhagem de um roxo muito lindo com os desenhos cor-de-rosa aqui em cima, né? É uma planta que tem um bulbilho, um pequeno bulbo, que daí sai essa folhagem linda. É uma planta de muito fácil cultivo, que eu recomendo que você cultive em vaso, porque ela é tão fácil que ela acaba se espalhando, né, por todo o canteiro, tomando conta do jardim, virando uma planta que a gente chama de praga, né, quando ela toma conta do pedaço e fica invadindo o canteiro das outras. E aqui, nesse vasinho, eu tenho uma das plantas mais fáceis de cultivar do universo, que é o cingônio, né? O cingônio, ele é uma planta muito interessante porque a folhagem do cingônio muda completamente a depender da quantidade de luz, a depender também do tempo que ele está estabelecido no local e a depender até mesmo se ele tem um lugar para ele se conduzir como planta trepadeira, tá? É uma planta que vai trepando, por exemplo, né, em parede de casa, em muro, até mesmo, né, em árvores, né? Ele utiliza ali o caule da árvore para ele trepar, virar uma planta trepadeira. Mas você pode cultivar ele num vasinho assim também, né, e fazer a poda quando ele soltar aqui aqueles ramos, né, para ficar como pendente em busca ali de trepar. Então você faz a poda e mantém ele assim como uma plantinha de vaso pequenininha. É uma planta muito, muito, muito fácil cultivar, geralmente recomendada para quem está iniciando, porque essa é uma planta que simplesmente eu acho que ela não morre, tá? É uma planta que tá sempre com você, ela pode ficar feinha, pode assim sofrer as maiores atrocidades, mas ela sempre dá um jeito de rebrotar e ficar bonita depois. E o par desse cingônio é esse cingônio rosa aqui, né? Olha essa folhagem que linda, né? Chega a ser meio transparente, porque ela é uma folha bem jovem ainda, mas ele tem essa tonalidade rosa, que dá uma beleza mais delicada. Também é fácil de cultivar, também é fácil de fazer mudinhas, né? E é uma planta que vai muito bem em corredores também. Aqui, olha, plantei aqui, deve ter umas 2 semanas, tô fazendo uma mudinha. A folha tá meio feinha aqui, mas já tá saindo aqui uma folhinha nova aqui, ó, um brotinho.
E já que estamos falando de folhagens, então eu vou finalizar esse vídeo com esta linda folhagem aqui. Olha só que linda, gente. Que é uma amarantinha que eu ganhei e plantei ela aqui, tá? É uma planta que assim que ela começar a brotar aqui, ó, na verdade ela já tem aqui uma folhinha nova saindo. Eu vou retirar todas essas folhagens dela aqui, né, que estão meio carcomidas aqui. Tirar elas, deixar só as bonitinhas mesmo que forem saindo. Aqui também tá saindo mais uma. E ela é uma planta muito linda, né? Vocês percebem aqui que ela tem esse tom de verde, esse tom mais acinzentado aqui e esse tom mais rosado aqui na parte branca dela, tá? Então é uma planta muito linda e o par dela, vou mostrar agora para vocês, é essa daqui. Na verdade existem diversas estampas, né? Aqui na minha casa eu tenho 3 dessa grande e tenho também as versões mini, as versões pequenininhas, né? Se você tem pouco espaço aí na sua casa, você pode usar a versão pequena delas. Olha como ela é linda, gente. Maravilhosa essa riscada. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, gente. Vale lembrar também, né, que você pode cultivar suculentas, né, no seu corredor, como por exemplo, né, a gente tem essa daqui, olha aqui que linda, que é também aí uma prima da babosa convencional. A babosa também você pode cultivar, aqui na minha casa mesmo eu cultivo babosa no corredor, ó. Aqui tem uma baboseira, né, tem uma baboseira, ó, tem as filhinhas aqui, né, aqui do lado dela tem mais, aqui tem mais, aqui tem mais. Tenho diversas mudas de babosa aqui na minha casa, tudo ao lado do muro. Mas assim, tem muitas versões, olha, essa daqui, por exemplo, né, é uma outra plantinha já pendente, que é a trança de cigana. Aqui também eu tenho, olha aqui, uma lágrima de bebê, né, ou barba de Moisés. Olha que linda, maravilhosa. Serve tanto para forrar o vaso, né, como é o caso aqui, como aqui também, ó, como uma plantinha pendente, tá aqui nesse vaso verde amarelo aqui, que ela tá como plantinha pendente. Como ela é uma versão muito fácil de cultivar, né, e se adapta bem no corredor, porque é um local bem iluminado e que não recebe sol, insolação ali o dia inteiro, né? E essa planta de fato não precisa. Então vou finalizar esse vídeo aqui nessa primavera que eu mostrei no início, né? Porque o meu marido chegou para me atrapalhar a gravar. Então vou ficar por aqui, amanhã eu gravo mais. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.